Oi, gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária aqui no canal. Tudo bem? Estamos aí no dia 15 de julho, 7h30 da noite, para bater papo literário, divulgar autores nacionais, falar de livro, antologia. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook. Do livro Não Me Livro, então já corre lá no YouTube, já se inscreve. Ou aqui no Instagram, MoniqueMM18, tá? Muito bem, hoje a gente vai conversar com uma autora que está em uma das nossas antologias, Machado em Palavras. E ela é minha xará. Ela também se chama Monique. É difícil encontrar uma pessoa, uma menina, uma mulher, uma autora, enfim, ter amigas que se chamam Monique. É dificílimo, né? Eu, pelo menos, encontrei 2 ou 3 vezes. E aí, quando ela veio para a antologia, eu falei, menina, somos xarás, olha que coisa. E ela super topou bater um papo com a gente. Olha ela aí, que coisa boa. Monique, querida. Olá, será que tá com... A sua câmera tá virada ao contrário. Aí Agora foi. Aí, agora foi. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Nada. Que coisa boa. É a primeira vez que tu faz live no Instagram, não, né? Primeira vez. Estamos inserindo a nossa autora na primeira live. Que maravilha! Eu estava falando antes de você entrar que nós somos xarás, né? Eu sou Monique Machado, você é Monique o quê? Limângelo. Limângelo, gente, olha que chique. 2 Moniques em dose dupla. Querida, antes de começarmos, quero muito agradecer não só o seu tempo, a sua disponibilidade, mas principalmente por você ter se interessado em participar de uma de nossas antologias, Machado em Palavras, dizer que a sua empatia, a sua paciência, a sua contribuição para esse projeto foi importantíssima. Então, muito obrigada por tudo, tá? Fernanda, eu que agradeço, é uma honra participar e eu tô gostando bastante da experiência. Que coisa boa! Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo, São Bernardo do Campo, no ABC. São Paulo, vai para a Bienal esse ano? Eu nunca fui na Bienal, nunca participei. Como assim? Nem época escolar? Não conheço, nunca fui. Agora eu tenho muita... Sim. Esse ano você pretende ir ou não vai conseguir? Então, eu não sei ainda, assim, mas eu ainda pretendo conhecer. Não sei se eu vou esse ano ainda, mas agora eu quero conhecer. Gente, ela vai surtar, né? Se ela for como escritora, então, ela vai surtar, porque é uma delícia. A Bienal você pode ir sem precisar gastar nada, que já é uma delícia. É óbvio que comprar um livro aqui e outro ali é muito bom, mas... se você foi, não vou porque não tem dinheiro. Não vá porque você não tem dinheiro ou porque você mude o seu compromisso, porque a Bienal é uma experiência sensacional.
autores que a gente gosta, que a gente não conhece, que a gente já leu, autores que a gente pretende ler, e os estandes, gente, ai, um estande mais lindo que o outro, é fantástico. Se você por acaso conseguir ir à Bienal esse ano, manda mensagem, eu estarei lá no dia 7, no dia 8, autores da antologia estarão lá também, a gente faz um encontrão, tá? Tá bom, pode deixar. Muito bem. Monique, me diz uma coisa. Você estava falando aqui nos bastidores, né, entre aspas, que você é nova nesse ramo. Você ainda não tem muita experiência. Você está conhecendo um pouco de tudo. Quando que a escrita surge na tua vida? Quando que você literalmente vira a chave e fala, bom, vou começar a participar de antologias, vou começar a escrever um romance, talvez. Quando que você decidiu ser escritora publicada? Nossa, é bem recente. Eu comecei a escrever final de janeiro desse ano, né? E eu nunca tinha pensado em ser escritora, em escrever, nunca tive esse sonho, nunca pude escrever frases, pensamentos, nunca tive diário, nunca fui escrever. Mas aí, do ano passado para cá, eu passei um período muito difícil, com depressão, ansiedade, burnout, né? E eu tive um apagão mesmo no ano passado, e até final de janeiro eu fiquei nesse apagão, assim, nesse estado assim, sem, sem reação mesmo, sabe? E aí, em uma noite eu falei assim, Deus, por favor, me fala o que fazer, porque eu já não sei mais o que eu faço, eu não tenho propósito, eu não sei mais o que fazer. E no dia seguinte, que foi esse dia no final de janeiro, eu amanheci escrevendo. Eu amanheci com a primeira poesia na minha cabeça. E aí, como se tivesse uma vozinha, levanta, pega um papel, uma caneta e escreve. Escreve isso, escreve. Aí eu fui escrevendo, assim, tipo, cada linha. É meu primeiro poema que chama Cancelar, que fala sobre o cancelamento, né? A cultura do cancelamento. Foi minha primeira poesia. Ai, tá no meu e-mail. Tá, tá aqui. Sim. Dá para acessar? Eu queria conhecer. Eu acho que se eu apertar aqui, eu acho que vai sair da live. Não, então não. Aqui no computador, aqui no celular sai se você mexer. Ai, gente, queria conhecer. Porque isso foi um resgate, né? Primeiro, o apagão, que é um sinal claro de o pico do estresse. Pessoa que está com muito estresse no dia a dia, seja trabalho, família, filho. A gente sabe que a mulher ela desempenha vários papéis. E ela se sobrecarrega muito, e por causa de fatores como família, um deles, ou trabalho, ela se anula. Então ela acumula aquele estresse e chega uma hora que o cérebro fala, minha filha, ou você segura a onda ou eu vou ter que te apagar. E isso aconteceu com a nossa autora. Ela sofreu um apagão emocional, de estresse, né? Tava ali no escuro e no último ímpeto ali falou, Deus, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer, como levantar, como reagir. E no dia seguinte, como se o anjo da guarda fosse liberado, falou, desce, vai ajudar a Monique, que ela está precisando de... E ela acordou escrevendo poesia. E o primeiro poema dela se chama Cancelamento. Você já foi cancelada alguma vez na internet, Monique? Na internet, não, porque eu nunca fui de mexer muito na internet, eu nunca fui muito das redes sociais, né? Eu comecei a movimentar depois das poesias também, que aí eu entrei para as redes sociais para divulgar minhas poesias. Mas até por isso, porque eu sempre tive um medo muito grande. Eu via os cancelamentos das pessoas, eu ficava bastante reflexiva sobre isso. E eu falava, meu Deus, a internet é um lugar muito perigoso. Não é para mim, eu tenho muito medo, né?
A internet é terra de ninguém, você tem que saber exatamente onde pisar. Eu fui cancelada uma vez, que eu fiquei apavorada, eu nunca tinha sentido aquilo, de ter sido ameaçada, assim, ameaçada, e de nego no YouTube falar que ia mandar me matar, que eu tinha dado opinião num livro, Tolstói, que eu não gostei, enfim. Porque ali eu descobri que eu não tenho o direito de não gostar de uma obra, principalmente se ela foi de Tolstói. E eu aprendi na dor, através do cancelamento, que ele é perigoso emocionalmente. E é muito louco isso, porque a internet ela é terra de ninguém. Você não manda em nada, você não conduz nada e você faz parte da massa, né? A gente fala. A gente tem que, porque se a gente for contra, a gente sofre realmente um cancelamento severo. E aí você começou a escrever poesia. O teu ritmo de escrita, ele foi o quê? Diário? Você começou a produzir todo dia uma poesia? Como é que foi isso? No começo, assim, que vieram as inspirações, era uma loucura, porque começou várias coisas na minha cabeça, assim. Eu escrevi cancelar, aí no mesmo dia eu escrevi 3 poesias, depois veio outra, você vai escrever... A minha segunda poesia chama-se o Esquizofrênico, que meu pai tem esquizofrenia, e aí veio essa inspiração, que chama O Esquizofrênico. Na verdade, assim, o título é politicamente incorreto, mas eu já escrevi para chamar atenção, porque na verdade a gente não fala o esquizofrênico, a gente fala a pessoa tem esquizofrenia, né? Nem portadora a gente não fala portadora, muita gente fala portadora de esquizofrenia, mas não é, porque portadora é quando você porta uma coisa e pode deixar em algum lugar. E a esquizofrenia, você não pode simplesmente falar, vou deixar aqui, eu não tenho mais. Então, através das minhas poesias também eu vi a oportunidade de conscientizar as pessoas e chamar atenção para esse tema, que muitas vezes é jogado para debaixo do tapete, né? E essa foi minha segunda poesia, no mesmo dia de cancelar. Que maravilha! Quer dizer, não são apenas palavras escritas ao vento, né? Existe todo motivo por trás e o porquê daquela poesia. Isso é muito interessante. Você hoje, você falou que aí final de janeiro, a gente já está meio de julho. A gente pode dizer hoje que você continua produzindo suas poesias com um fundo aí social? Sim. Ou você resolveu a se aventurar, por exemplo, em poesias que falam muito mais sobre emoções, amor, saudade, paixão? Como é que tá a tua linha hoje? É muito voltado a dores mesmo, as dores do ser humano, né? Ao emocional, ao autoconhecimento, a se encontrar, funcionamentos assim profundos assim acerca da vida. Assim, é mais pautado na saúde mental, né? Depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, burnout, né? Todas essas questões, ansiedade, giram muito em torno disso. Que maravilha! Agora, você escrevendo há pouco tempo, né? Como você falou, a tua relação, por exemplo, com a leitura, ela também é recente? Ela existe? Ou você já era uma leitora antes de ser escritora? Então, eu nunca fui de ler muitos livros, até porque eu acho que um dos motivos é de ficar parado, assim, né? De parar para ler um livro mesmo, né? Eu tenho muita dificuldade nisso, assim. Eu até recentemente comecei a escutar a Bíblia em áudio, que eu achei muito mais fácil. Mas eu sempre li trechos na internet, sempre
vi vídeos, sempre gostei de muito de mensagem da Clarice Lispector, de poesia assim atual. Eu gosto muito do Alan Dias Castro, sempre ouvi muito as poesias dele, que é aquele rapaz que tem a lousa no final, que ele revela uma lousa. Então eu sempre gostei muito de poesia, mas eu não imaginava que eu fosse escrever. Eu sempre fui uma admiradora, né, de poesia, consumidora. E não imaginei que um dia eu ia estar do outro lado, que eu ia ter um poema em um livro. Não imaginei isso. Olha como as coisas são, né? Como a vida dá voltas, né, gente? Agora, você, além da antologia daqui do canal, você já está participando de outras antologias ou o Machado em Palavras é a tua primeira antologia? Machado em Palavras foi a terceira. Aí, ao todo, eu participo de 4, né? 2 com você e 2 que são as 2 primeiras que eu participei. As outras 2 quais são? Sem ser do canal. Chama Leia Mulheres, que é só de mulheres, que é uma homenagem a Cecília Meirelles. A segunda chama-se Caminhos. Aí a terceira é o Machados em Palavras. E a quarta é a que eu vou participar, que é a do autoconhecimento. A luz do autoconhecimento. A Monique estará aqui em A Luz do Autoconhecimento, um livro que está ficando belíssimo também, assim como o Machado em Palavras. Agora, fiquei curiosa com essa sua antologia de Leia Mulheres. O que você produziu para essa antologia? Você tinha que fazer indicação de leitura de mulheres? Você tinha que dizer por que devemos ler mulheres? Qual foi a tua contribuição nessa antologia? Ela foi uma antologia que nós tínhamos que nos inspirar na poesia da Cecília Meirelles chamada Motivo. E aí eu fiz uma poesia em cima dela, assim, né? Inspirada nela. E o nome da minha poesia chamou O Motivo e a Ação. Foi no momento que eu estava até meio desanimada em relação à poesia, né? Em escrever, não escrever, assim, porque é um mundo muito difícil também, que você vê que, assim, às vezes muitas pessoas não dão valor, né? O devido valor que deveria receber, né? Você vê que na internet, às vezes quem produz um conteúdo assim com uma frase tá lá bombando e uma pessoa que produz textos lindíssimos estão com menos visibilidade. Então eu tava me questionando muito quanto a isso, né? E aí, nesse momento, eu escrevi essa motivação, que em uma das frases até fala, me dê motivos para escrever, né? E aí eu falo que se eu inspirar pelo menos uma pessoa, eu vou continuar a escrever, né? Se eu tiver pelo menos uma pessoa que eu possa ajudar, já é um motivo para eu colocar em ação a minha escrita. Continuar. Que maravilha, né? Eu já ia, inclusive, te perguntar isso. Com tantas poesias sendo escritas, através das antologias, você está propagando aquilo que você está escrevendo, com uma mensagem ali por trás de cada poema seu. O que você quer que chegue nos leitores, nas leitoras, através das tuas palavras? Eu quero que chegue cura, né? Eu não me coloco como uma pessoa assim perfeita, não quero me colocar na internet como uma pessoa perfeita, que fale, olha como a minha vida é perfeita e siga, né? Não, eu quero mostrar as vulnerabilidades do ser humano, que eu estou no meu processo de cura, de conhecimento. E assim como eu estou, outras pessoas também podem estar. Eu acredito que tem muitas pessoas por aí precisando de uma ajuda, de uma motivação, de uma palavra. Olha, eu passei por isso e eu estou aqui conseguindo, né? Tem dias que são mais difíceis, tem dias que parece que a gente está mais animado, mas aqui eu estou levando e através da escrita eu encontrei uma motivação. Talvez a pessoa não seja escrita, mas seja
alguma outra coisa, uma atividade física, uma dança, né? Algo que a pessoa se interesse, que vai ali movimentar ela, né? Que vai gerar um propósito, que ela vai poder se agarrar, assim, e ver que tem uma saída, né? Exatamente. Às vezes é uma vírgula no lugar, gente, que pode ajudar o outro. Às vezes é aquele ponto final no poema que desperta a pessoa de algum lugar para outro lugar. É incrível a força das palavras, das mensagens que a gente coloca quando a gente escreve. A identificação do leitor com o autor, ela é o que faz a diferença. Agora, você já me citou aí duas poetisas que a gente gosta muito, né? A Clarice e a Cecília. Cecília Meirelles. A gente pode dizer que essas duas são as suas maiores referências hoje na hora de você produzir ou não? Clarice Lispector, não tenha um texto dela que eu não me identifique, assim. Eu acho que ela escreve, ela escreve muito nessa linha, assim, do meu pensamento, talvez essas crises existenciais, essa vulnerabilidade, esse questionamento acerca do mundo, assim, minha maior fonte de inspiração é ela, é a Clarice Lispector. A Clarice, ela leva a gente para esse poço da solidão, esse abismo como é que eu posso dizer? Ela vai no interior de uma maneira que, se você não conseguir se controlar, você se perde com ela. É que nem o Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe, ele tem essa atmosfera de o eu sofrido, a solitude, a crise existencial, sou o que sou o que penso que sou. Então é uma loucura a mente desses gênios, né? Eu fico pensando até hoje, se Clarice estivesse viva, o que ela não estaria produzindo mediante a esse mundo tecnológico, a essa geração conectada 24 horas, o que ela não diria sobre essa superficialidade das redes sociais. Ah, meu Deus do céu! Ai, ai. Agora, ô Monique, me diz uma coisa. Você produzindo, experimentando escrita, provavelmente vai abrir o teu leque de poetas e poetisas, né? E você também vai se deparar com alguns desafios. Hoje, você pode dizer que sofreu algum bloqueio criativo durante o processo de escrita? Você vivenciou isso? Ou qual desafio você encarou nesse processo de trazer os teus poemas para as antologias? Assim, graças a Deus, as pessoas mais próximas, que são meu marido e minha mãe, sempre valorizou muito minhas poesias, sempre me deu muito incentivo, assim, eu digo que são meus primeiros e maiores fãs, assim, né? Assim como eu tive outras pessoas até desconhecidas que pararam e falaram, nossa, seu texto é fantástico, né? Mas, assim, tem pessoas que falam, é muito difícil, joga aquele banho de água fria, né? É muito difícil, ler, né, livro não dá em nada, não, né? Então aí você fica, nossa, né? Mas aí você tem que lembrar do seu propósito, aonde você quer chegar, né? E aí eu tento resgatar isso. Eu sei que eu sou pequenininha, eu sei que eu, tipo, não sou conhecida, não tenho, não sou uma influencer, né? Já tenho muito pessoas assim, não, se eu fosse uma influencer grande,
que postasse, aí ia ter várias curtidas, mas ninguém me conhece, então às vezes nem tem, né? Igual eu acabei postando uma poesia minha dentro do perfil do André Valadão. Ele escreveu um post lá e eu joguei. E aí tem várias curtidas lá, né? Porque ele tem mais visibilidade, né? E às vezes eu coloco no meu e não tem nada. Mas Mas é normal isso. aos poucos ele chega É lá. normal isso. Não esquenta. Não esquenta, olha só. Se tem uma coisa que eu posso te dizer não esquenta a sua cabeça com curtida, não. As curtidas, na maioria das vezes, elas não servem para nada. Nem para engajar o teu post. Escreva porque porque você sente a necessidade de colocar para fora. A escrita ela é uma energia e como toda energia poderosa, ela vai levar alguma coisa para alguém. Então, quando você posta um texto no teu Instagram, no teu Facebook, você não sabe quem é que está lendo. Você não sabe se ela vai curtir, se ela não vai curtir. Às vezes ela até curtiu, mas ela não sinalizou. Porque ela não quer que você veja que ela curtiu o teu texto. Então a ideia é abstrai quem vai curtir, quem não vai, quantas curtidas você tenha. Só poste. Poste, coloque, faça isso de 2 a 3 vezes por dia. Tenha um ritmo de postagem dos teus textos que daqui a pouco eles vão atraindo automaticamente pessoas que têm a ver com isso. Não adianta você ter um Instagram com 30 mil pessoas se nem 90%, se nem 5% curtem a escrita. Não adianta. Então as coisas são atraídas através daquilo que você produz com qualidade. Curtida ou não, visibilidade ou não, não importa. Ele está produzido e ele vai ficar gravado ali. E vai chegar para quem tem que chegar. Agora, outra coisa que eu ia te perguntar em relação a isso é que você disse, Monique, eu tô aí com 2 antologias, as outras 2 e etc. Sendo que ela começou esse ano, tá? Qual foi a tua reação ao ver uma das tuas poesias publicada em uma antologia pela primeira vez? É como eu disse, né? Eu nunca imaginei que eu ia escrever, ia ter meu nome ali, uma poesia minha em um livro, né? É bem diferente, assim, pra mim, assim. É igual eu falo, nunca foi meu sonho, eu vou ser escritora, vou escrever um livro, né? E de repente, eu tava ali inserida. Eu comecei a escrever, né, depois dessa oração, e aí foi indo e de repente eu tô ali num livro. E minha mãe, assim, ela fica babando, assim, né? Eu tô toda orgulhosa. Que ela queria muito escrever, né? Minha mãe sempre quis escrever a história dela, que é lindíssima, por sinal. Mas minha mãe não tem estudo, meus pais não têm estudo, né? Eu sou a geração que... Eu e meus irmãos somos da geração que conseguiu estudar, da minha família. Então, ela se vê o sonho dela através de mim também. Porque ela reconhece que eu consigo colocar as palavras ali, muitas vezes coisas que ela gostaria. E muitas coisas do que eu escrevo olhando para ela, olhando para o meu pai, né? Com base no que o meu pai... na observação que eu vejo do meu pai, eu coloco ali, né? Então, eu acho que para ela é um sonho também se ver através de mim, né? Ali. Eu imagino. Eu imagino, né? Como não deve ser essa mãe orgulhosa. Você tem alguma antologia aí física com você? Dessas 2 primeiras que você participou, não? Só a sua mesmo. A primeira eu recebi. Só a Machado de Palavras. A segunda tá para chegar, a caminhos. E aí eu tô só com a Machado em Palavras mesmo. Ah,
Ah, Machado de Palavras. Ah lá, ó. Vamos conhecer um pouquinho o que que a Monique botou no nosso projeto, na nossa antologia. Ela produziu aí, são três poemas, né? 3 materiais que ela enviou. E tem um que é muito bonito. Tem um que diz exatamente sobre alguns dilemas, enfim, da própria autora, que é o luto pelo vivo. Ô, Monique, você pode ler pra gente o luto pelo vivo? Pode ir? Pode. Então vamos lá. Luto pelo vivo. Um luto você certamente já viveu. Deve ter sido por alguém que já morreu. Daí você responde que é óbvio. Mas não é tão óbvio assim. Tem vivo que já está morto, porque por dentro já morreu. O pior não é a morte, e sim se um dia a pessoa viveu. O pior luto, na verdade, é o da pessoa viva. Meu pensamento você pode compreender? A pessoa viva pode estar, mas por dentro não viver. Quem já morreu, muita coisa já viveu. E você que ainda está vivo, está vivendo ou aos poucos morrendo? Agora é só questão de interpretação. Preste atenção. O que o título do poema quis dizer? Que eu estou em luto por uma pessoa que ainda vive, ou que eu luto por uma pessoa que vive, mas morta parece estar. Interpretação. Como disse antes, tudo é questão de interpretação. Confuso, não? Forte esse texto, né, gente? O pior luto, na verdade, é o da pessoa viva. Olha que frase forte. Aliás, tem umas frases nesse texto que eu li e reli várias vezes, mas sempre que eu pego para reler, como agora, né? A gente interpreta e toca de um jeito diferente, né? Um luto você certamente já viveu. Deve ter sido por alguém que já morreu. Daí você responde que é óbvio, mas não é tão óbvio assim. Tem vivo que já está morto, porque por dentro já morreu. O pior não é a morte, e sim se um dia a pessoa viveu. Olha isso. Não é um soco no estômago as palavras da Monique? Ai, ai, gente. Textos como esse, a Monique, esse é um dos textos que a Monique nos presenteou para Machado em Palavras. Tem mais outros 2 aqui que ela inseriu, que vocês vão ter que ler ou pelo Kindle Ilimitado, que está gratuito lá, vocês podem baixar o e-book e ler, ou adquirir pela Wiclap, tá? Ela colocou acumuladores, que tem um duplo sentido, né, Monique? Acumula de dores, acumular dores e acumuladores. Sim, Esse seu texto, você fala sobre o quê? eu faço meio que uma comparação com os acumuladores, né? Que nós vemos por aí que eles acumulam muitas coisas e a gente vê que quando eles acumulam é porque eles sentem muitas dores, né? Também. Mas às vezes a gente tem aquele espanto assim, tipo assim, nossa, como que a pessoa consegue juntar tanta coisa? Olha quanta coisa, como a pessoa consegue viver. Só que muitas vezes a gente é essa pessoa. A gente pode não estar acumulando aquelas coisas que a gente vê na TV que tem que tirar, mas às vezes a gente está acumulando dentro da gente dores. A gente está com tantas dores ali acumuladas que a gente precisa botar para fora, igual como aquelas pessoas que têm aquela dependência de ter vários, não conseguem se desfazer, né? A gente tem que se livrar dessas dores, porque a gente só vai acumulando essas dores. E tem uma frase que eu já escutei
que mágoa é como uma água parada, né? Então a gente tem que se livrar dessas mágoas que a gente vai guardando, porque isso só faz mal pra gente. Então eu trato muito sobre isso nesse poema. Exatamente. Acumular, guardar. Pensa na gente como uma gaveta. Essas gavetas a gente vai guardando ao longo da vida um monte de coisa. Porque a gente não quer jogar fora e porque a gente acha que vai sempre precisar daquilo num determinado momento da vida. Então a gente vai guardando. A gente guarda aquela mágoa que a gente não resolveu, a gente guarda aquele conflito que a gente não quis resolver, a gente guarda aquele rancor que a gente não soube resolver e vai acumulando. Vai acumulando. Chega uma hora que essas gavetas estão tão cheias que elas começam a transbordar. E aí você continua não querendo mexer, arrumar nessas gavetas, porque vai dar muito trabalho, né? Você se conectar com você mesma dá muito trabalho. Você mexer nas suas dores, você organizar as suas emoções, gente, isso dá muito trabalho. Ninguém quer mexer naquela mágoa de 10 anos atrás, porque vai doer. Então você prefere guardar. Só que a partir do momento que você não quer mexer e continua acumulando, guardando, aí se torna um outro problema. Você passa a acumular coisas materiais, você passa a se tornar uma pessoa compulsiva. De material que eu tô falando, você compra 25 tênis, você compra 150 bolsas, você não, aí você começa a ir para um outro lado, porque você não quer lidar com os seus sentimentos. Então esse poema da nossa autora fala muito sobre isso, e é lindíssimo. Eu não vou fazer ela ler aqui, porque eu quero que vocês leiam. Eu deixei o link aí do Kindle Ilimitado de Machado em palavras nos comentários para que vocês possam acessar diretamente, tá? E tem um outro aqui que diz o seguinte: 2 homens em um só. O que você quer dizer com esse texto, Monique? Esse foi inspirado no meu pai. Totalmente inspirado no meu pai, né? Que tem esquizofrenia. E a luta dele, né? Diária. A luta contra ele mesmo, né? Que muitas vezes como se transformasse em uma outra pessoa. É uma luta interna dele com ele mesmo. 2 homens em um só. 2 homens, 2 mentes de um só corpo, né? Muitas vezes eu, minha mãe, a gente fala, nossa, parece que tem outra pessoa, não é meu pai, eu não tô reconhecendo, esse não é meu pai, é outra pessoa, né? Que a esquizofrenia faz parecer. E aí, a última frase é bem marcante, porque foi algo que minha mãe falou pra mim, né? Que muitas vezes ela fala pra ele, luta contra o homem mau que tem dentro de você, não deixa ele sobreviver, né? E, assim, no caso eu inspirei no meu pai, mas a gente também tem isso, né? Todo ser humano acho que tem isso, de lutar com o lado bom, do mal. Dependendo do que você alimenta mais, você vai ser mais, né? Eu nunca acreditei que existe uma pessoa totalmente ruim ou totalmente boa, mas de acordo com o que você vai alimentando, você vai se tornando, sim, uma pessoa ruim, muito ruim, ou mais boa do que ruim, né? Mas mesmo aquelas pessoas que são muito boas, elas têm algo ruim dentro delas, né? Que se elas nutrir, vai ali brigar com o lado bom. Então, esse poema é tipo isso, é a briga interna, né? Dos 2 homens, mas num só corpo, numa só mente, mas que brigam entre si. Que maravilha! Ela diz assim, ó, ele só quer fugir da realidade. Minha mãe conhece bem os 2 e sempre diz ao homem bom: faz o homem bom lutar com o outro, mata ele dentro de você, não deixe ele sobreviver. Ai, que arrepio nos poros!
Monique é assim, intensa, perceberam, né? Esse é um dos materiais que ela nos forneceu para Machado em Palavras. Lembrando que Monique está na antologia do autoconhecimento, que estará aqui em breve, está sendo produzido. Isso quer dizer que Monique vai voltar aqui para falar com a gente mais uma vez no projeto sobre a sua participação. E até lá ela com certeza vai ter muito mais poemas e poesias produzidas. Monique, você pensa em se aventurar num romance? Romance, não. Eu vou ficar mais nessas questões aí, meio confusas. O que ela quis dizer aqui? Tipo. Ai, muito bom isso. Qual é o teu Instagram, Monique? Para quem quiser te seguir. É Monique _ Angel, de anjo, né? Mas é Angel 7. Gente, já segue a nossa autora lá, tá? Ficou com alguma curiosidade, quer conhecer mais os poemas dela? Ó, tá aqui em Machado em Palavras, tá pela Wiclé, Amazon, Monique Dias, ficou com algum só te agradecer por esse bate-papo agregador incrível. Estou muito feliz de ter conhecido você, mais uma ciência que você teve ao longo do processo de Machado em Palavras, que não foi uma antologia fácil de ser produzida, mas você em todo momento foi muito empática, muito paciente e foi de uma profissionalidade assim exímia. Eu só tenho que agradecer pelo privilégio de ter uma escritora como você no meu projeto. Obrigada, tá, querida? Obrigada a você pela oportunidade. Gostei muito de participar e com certeza a gente vai estar aí em outras. E é a minha primeira live. Destravou também. Porque eu tenho muita vergonha de aparecer. Aí eu falei, meu Deus, o que vai ser essa live? Ih, nem pareceu, né, gente? Que é vergonhada, nem pareceu. Que maravilha. Eu quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. Monique, um beijo, querida. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau.